sobre um tema extremamente relevante, que é doença ocupacional ou microtraumas e a concausa. O que acontece, pessoal? Nos contratos securitários, as companhias seguradoras, elas consideram as doenças ocupacionais como um risco excluído do contrato. Todas. Todas as seguradoras entendem que a doença ocupacional é um risco excluído. Então, se você chegar para a seguradora e requerer administrativamente o pagamento da cobertura de invalidez por acidente em virtude de doença ocupacional, você vai ter o seguro indeferido. Entretanto, Dr. Valmer, o CDC, ele afasta as restrições ou as cláusulas limitativas da obrigação de indenizar, elas devem ser previamente estabelecidas, elas devem ser previamente conhecidas do consumidor. No caso, quem que é o consumidor? É aquela pessoa que está contratando o seguro. Então, quando a seguradora ela vai se utilizar de uma cláusula excluindo a doença ocupacional, ela está colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível perante o tratamento jurídico dado a essas relações, que é defendido pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente ainda tem que lembrar também que todos os contratos de seguro, eles são contratos de adesão, em que cabe somente ao consumidor ir lá e assinar o contrato, com todas as cláusulas já pré-estabelecidas. Ele não discute as cláusulas, não há discussão das cláusulas contratuais. Mais um motivo para se afastar totalmente a argumentação da seguradora de que doença ocupacional não se enquadra no conceito de acidente e afasta totalmente o argumento de que doença ocupacional ela é um risco excluído do contrato. Então, sanada essa dúvida a respeito da legalidade, da ilegalidade da cláusula que exclui a doença ocupacional do trato securitário, a gente vai começar a explicar o que é doença ocupacional, a concausa, dentro do panorama securitário, tá? A seguradora, de acordo com as cláusulas contratuais, ela diz que acidente é somente aquele evento, somente aquele evento único, com data perfeitamente caracterizada, externo, súbito ou violento, que tenha causado a invalidez do segurado, certo? Essa é a conceituação de acidente, e se ultrapassar qualquer tipo de nuance a respeito disso, a seguradora já indefere o pagamento do seguro. Então, a pessoa se torna inválida em virtude de acidente. Esse acidente tem que ser um evento único, com data perfeitamente caracterizada, externo, súbito ou violento. Só que, muitas vezes, a lesão da pessoa ela é desencadeada ao longo do tempo, dadas as condições especiais do trabalho. Então, um exemplo que a gente sempre se recorda é do militar. O militar, o Dr. Valmo sabe muito bem disso. O militar, ele exerce as funções, mesmo exercendo as funções administrativas, diariamente ele faz os treinamentos físicos, o TAF, o TFM, TPM. Então, assim, ele está sujeito a uma exposição a riscos muito grandes de vir a lesionar coluna, joelho, entre outros órgãos, né, Dr. Valmo? O senhor lesionou a coluna, né? Coluna. Principalmente o soldado que trabalha ali no PO, né, pelotão de obras, trabalha agachado, com má postura, pega peso, né? Outros trabalham no rancho, pegam muito peso também, descarrega caminhão de suprimento. É uma série de fatores que podem ir desencadear esses problemas aí de coluna, né? Joelho. Dr. Valmer, e a importância da gente mostrar isso por quê? É porque o STJ ele já tem entendimento já superado de que realmente a doença ocupacional ela se equipara a acidente para fins securitários. Eu vou até dar uma chamada de atenção aqui para um entendimento aqui já preceituado tanto no Tribunal de Justiça do DF quanto no STJ. Vou dar uma lida para vocês entenderem, porque aqui dá um conceito, a gente precisa de entender os conceitos das expressões. O que é a doença ocupacional?
A moléstia sofrida pelo autor, ela pode ser considerada acidente de trabalho, equiparando-se a microtrauma repetitivo. O STJ já decidiu que inclui-se no conceito de acidente laboral os chamados microtraumas, assim entendido, os males que se repetem no local do trabalho, provocando lesão da qual resulta incapacidade laborativa, como, por exemplo, o ruído que provoca redução ou perda da audição. Nesse caso específico, Dr. Valmer, é um julgamento agora de 2020, tá? Muito recente. E que a pessoa foi exposta a ruído incessante. Isso pode acontecer no exército também, né? Também nós temos um cliente aqui em Pameri, ele servia no esquadrão, ele era atirador de metralhadora. Uma metralhadora que fica em cima do canhão, ele era do esquadrão e ele veio perder a audição. E se ele não utiliza do IPI, se o exército não oferta para eles os EPIs necessários para a consecução do trabalho, ela vai sim ser responsabilizada pela doença ocupacional da pessoa que está trabalhando. Isso mesmo. Então, mais uma vez, deve-se considerar acidente de trabalho não somente um único evento danoso, mas também uma sequência de atos decorrentes da própria atividade laboral, que ensejam o aparecimento de doenças provenientes do exercício da profissão. Ambas essas jurisprudências são jurisprudências do STJ e que eu estou lendo aqui para vocês entenderem o quão errada a seguradora está ao indeferir o pagamento da indenização por invalidez por acidente, porque efetivamente doença ocupacional se equipara a acidente para fins securitários. Tá, mas Dr. Valmer, o que é a concausa que eu disse no começo? A concausa, ela acontece quando, diante da particularidade do caso, outros fatores também contribuem para a eclosão da lesão. Por exemplo, hereditariedade, genética, a idade do segurado, o peso do segurado. Entretanto, uma das causas dentro da ciência, dentro do estudo da ciência, é sim o trabalho exercido pelo militar ou pelo particular. Então, isso vai ser configurado com causa. Tá, Braulio, mas isso configura a doença ocupacional? Sim. Mesmo com causa, a gente consegue judicialmente enquadrá-la como microtrauma repetitivo e, consequentemente, enquadrá-la como acidente. Então, diante de um aspecto geral, a concausa, ela contribui, a concausa é a contribuição parcial para a eclosão da lesão. Então, ela contribui, mas existem outros fatores agravantes para lesionar, por exemplo, a coluna. A idade, a hereditariedade, o peso da pessoa pode fazer com que a coluna seja desgastada, os discos sejam ali desgastados. Entretanto, é um fator de extrema importância o trabalho realizado. E se tratando, então, de concausa, a gente consegue enquadrá-la como doença ocupacional. Por exemplo, tem militar que, às vezes, se ele não tivesse ingressado nas Forças Armadas e sido submetido àquelas atividades de impacto, sobrecarga e peso, talvez ele nunca viria manifestar um quadro de hérnia de disco, protusão discal. Então, se ele incorporou o hábito, né, e foi submetido a essas atividades, o que os peritos médicos têm entendido é que o serviço militar por si só, ele não dá origem à hérnia de disco, mas age como concausa ao agravamento daquela situação, né, que ele desenvolveu no Exército. Perfeito. E por isso tem que ser considerado como decorrente do serviço, uma moléstia profissional. Perfeito.